Mas eu estou vendo um assunto, eu nem vou considerar esse assunto polêmico, mas ontem, no jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, deu 42 mil pessoas presentes no Maracanã. De fato, o Maracanã não estava cheio. Aí, torcedores do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, nas redes sociais, zombando da postura da torcida do Flamengo. Gente, vamos lá. Para começar, o Botafogo vai entrar em campo daqui a pouco e pode comemorar o título da Taça Rio. Uhul! Botafogo nem passou para a semifinal do Campeonato Carioca. Como é que o botafoguense vai querer zombar do momento do Flamengo? O torcedor tricolor, em 2 semifinais com o Fluminense, passou vergonha nas arquibancadas. A bem verdade é essa. Não conseguiram lotar nem o setor sul. E qual era a desculpa? Me diz, qual é a desculpa? No jogo da volta, tinha até desculpa. Placar difícil de reverter, beleza. Agora, no jogo da ida, qual era a desculpa? Sendo que o Fluminense era o mandante. Ou seja, não tem nem a desculpa ali do sócio-torcedor, porque o Fluminense não é mandante, a gente não tem os benefícios sócio-torcedor. Não tem desculpa alguma. E torcedor vascaíno, com todo respeito, vocês carregam o time há muito tempo. E a única possibilidade de título era o Campeonato Carioca. Sejamos francos. Vocês sonham com o Campeonato Brasileiro? Não. Vocês sonham com a Copa do Brasil? Espero também que não. Porque o time do Vasco hoje, inclusive, a forma como o Flamengo venceu o Nova Iguaçu, escancara ainda mais a vergonha do Vasco na semifinal diante do Nova Iguaçu. Em 2 jogos, tomou 2 bailes de um time que é bem treinado, um time... Só que, gente, é time pequeno contra time grande. O time grande tem que passar, não tem resenha, não tem papo. Ainda mais o Vasco investiu 120 milhões na última janela de transferência. Dito isso, o torcedor vascaíno ele tinha que sim comparecer ao Maracanã nos 2 jogos para tentar carregar o time. Não conseguiu. E repito, respeito demais a torcida do Vasco. Carrega o time há muito tempo. E torcedor do Flamengo, você não tinha a menor obrigação de ir ao Maracanã na tarde do último sábado. Vamos lá. Jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Ingresso extremamente caro, que o Nova Iguaçu colocou porque o mando de campo era do Nova Iguaçu. Extremamente caro. Sábado de Páscoa, feriado. Galera, guardando dinheiro. Fim de mês, ainda tem isso. Fim de mês é extremamente complicado. A gente sabe como o ingresso é caro. Ainda tem Libertadores, que muita gente está guardando dinheiro para ir para Libertadores. Então, olha só, na boa, torcedor do Vasco, Botafogo, Fluminense, parem de passar vergonha nas redes sociais tentando zombar do torcedor rubro-negro que não foi ao Maracanã ontem. Até porque a torcida do Flamengo lota estádio há muito tempo. Vamos para as informações? Ontem, o Marcos Braz, ele deu uma entrevista confirmando Carlinhos, foi ao canal Gold, deu também... na zona mista, falou sobre a situação do Gabigol, e uma parte da entrevista me chamou a atenção que ele confirma, ele defende o Gabigol, fala que o exame do Gabigol, o Gabigol fez os exames, deu negativo, e um trecho da entrevista ele diz que o Gabigol em algum momento se excedeu. Eu vou ser bem sincero, esse tipo de entrevista, na minha opinião, não ajuda em nada a situação do Gabigol. Eu acho que só piora, porque ele confirma aquilo que o órgão está acusando, o porquê da suspensão. Ele não está sendo suspenso porque o exame dele deu positivo, ele está sendo suspenso, acusado de tentar fraudar o exame, por conta da postura dele no dia 8 de abril de 2023. E o próprio Marcos Braz, ele confirma nesse tipo de declaração. Acho que o dirigente não poderia ter dito isso, porque isso, não sei, pode ser utilizado contra o Gabigol, inclusive, numa audiência lá no CAS, porque o Gabigol e os seus advogados, o escritório contratado por ele, vão tentar reverter a situação, para que ele não seja punido. Mas esse tipo de entrevista, creio eu, que não ajuda em nada. Vai atrapalhar? A chance de atrapalhar é muito maior do que ajudar. Porque o que o Marcos Braz falar ali, não vai mudar em nada na cabeça dos juízes, digamos assim. Agora, se ele falar isso aí, que o Gabigol, ele em algum momento se excedeu, isso pode ser utilizado sim contra o Gabigol, pelo menos na minha opinião. Vamos agora falar do Carlinhos, novo atacante do Flamengo.
após o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo. Depois ele se apresenta ao Flamengo e o Flamengo vai gastar aí, galera, um pouco mais de 3 milhões de reais para contratar Carlinhos, atacante de 27 anos. O Flamengo vai pagar ao Nova Iguaçu 600 mil euros. 600 mil euros. Meu Deus do céu. Que barulheira, para que isso? Isso corresponde a cerca de 3 milhões e 200 mil reais, pela cotação de hoje, pelo menos. E aí o próprio Marcos Braz, na Zona Mista, ele falou: a gente já estava monitorando há mais de um mês, a gente poderia usar o politicamente correto, que era esperar o campeonato passar, só que isso colocava em risco a contratação, porque tinha outros clubes em cima do jogador. Então, entre tomar a posição do politicamente correto e defender os interesses do Flamengo, preferimos defender os interesses do Flamengo, mesmo com toda essa controvérsia de contratar o jogador um dia antes da final do campeonato. Mas o jogador correu a beça, super profissional, é um jogador que pode nos ajudar no Campeonato Brasileiro, numa segunda fase com o Flamengo, passando na Libertadores também pode ajudar. Chega com 3 anos de contrato. Eu achei o tempo de contrato extenso. Não sei qual é a opinião de vocês, mas está aí. O Flamengo vai gastar 3 milhões e 200 mil reais pela cotação de hoje para contratar o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu. E é isso, contratação. Eu só não acredito nessa história de que o Flamengo já estava monitorando, não tem nada a ver com o Gabigol. Para mim, isso, assim, acredite você se quiser. Eu não vou acreditar nisso. Porque se o Flamengo tivesse com interesse em contratar esse jogador há mais de um mês, já teria contratado. É óbvio que a situação do Gabigol fez com que a diretoria corresse para tentar a contratação. Já falei em vídeos anteriores e vou falar agora. O Flamengo só não pode dizer isso publicamente porque senão vai ser um tiro no pé, porque eles vivem falando que estão confiando que o Gabigol não será suspenso, que o Gabigol vai conseguir provar a sua inocência, que o Gabigol vai ter efeito suspensivo. Se eles falarem que a contratação do Carlinhos envolve a situação do Gabigol, eles vão, de uma maneira indireta, confirmar que eles não estão tão confiantes assim que o Gabigol ficará livre. E mais um vídeo, mais uma informação importante envolvendo o Gabigol. Rodolfo Landim deu entrevista à rádio CBN e falou sobre a situação de Gabigol, inclusive revelou que vai fazer uma proposta de renovação de contrato ao camisa 10. Abre aspas para Rodolfo Landim. A gente vai fazer uma proposta pela renovação. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então a gente não pode falar unilateralmente se contamos com ele ou não. Certamente vamos querer contar com ele. Bom, espero eu que o Gabigol também queira continuar. Vamos ver. Mas ainda tem a situação jurídica. Gente, não é uma situação tão simples. Eu falo isso para vocês, eu estou sendo sincero daquilo que eu ouço de pessoas que entendem do assunto. Não é achismo da cabeça do Vene Casagrande. Não é achismo. Muita gente fala, a situação do Gabigol é muito complicada. O risco de ele receber uma pena ainda maior é grande. É grande. Então o Flamengo tem que sim esperar a situação fora das 4 linhas para poder resolver o futuro de Gabigol no clube. Para finalizar nosso vídeo, galera, a lista de relacionados do Flamengo para pegar um milionário. Jogadores já estão a caminho da Colômbia. Segundo a coluna do Fla, os goleiros relacionados são Matheus Cunha, relacionados para viagem. Não necessariamente ficarão no banco ou vão para o jogo. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, Cleiton. Aí os laterais, Vinha, Ayrton Lucas e Varela, ou seja, 3 laterais apenas, e apenas um lateral direito. Os meias, Everton Araújo, jogador do Sub-20, Igor Jesus, que você já conhece muito bem, Vitor Hugo, Alan, Matheus Gonçalves, Pulgar, Rascaeta e De La Cruz. Atacantes, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lohan, novamente relacionado pelo técnico Tite. Flamengo, hein? O Flamengo sem forçar. Bateu o Nova Iguaçu por 3-0 no Maracanã. Aqui na pauta tem até a pergunta: selou o título? Para mim já selou. Não tem nem praticamente selou o título. O título já é do Flamengo, 3-0 no Maracanã, e vai entrar já nesse segundo jogo tranquilão. Se o Tite quiser também fazer algumas mudanças, visando aí Libertadores, pode mexer na equipe. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Na sexta-feira você disse:
Eu acho que o Nova Iguaçu não passa do meio de campo. Teve muitas dificuldades. E o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu 3-0, Flávio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É muito desproporcional, né? É muito diferente. O Nova Iguaçu eliminou os outros, tal. Culpa dos outros, eles que se expliquem. Botafogo, o Vasco, o Fluminense. Não tem explicação pro Nova Iguaçu chegar na final do campeonato. Como não teve no Volta Redonda no ano passado. Né? O Volta Redonda chegou na semifinal, então tem que se explicar. Esses times grandes é que tem que se explicar, porque o Volta Redonda esse ano não aconteceu nada, como ano que vem não tem mais Nova Iguaçu. Então não tem explicação. E o Flamengo é outro papo, né? O Flamengo seria muito favorito contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, que dirá contra o Nova Iguaçu. Então não tem, imagina. Muito tranquilo, muito sossegado. Meteu 3-0, depois nós vamos discutir o lance do primeiro gol, que pode não ter sido pênalti, dá para discutir. Não muda nada. Se não fizesse aquele gol, faria outro. Se quisesse fazer mais, faria mais. São coisas diferentes. São patamares diferentes. É aquela história que eu falo dos estaduais, quando você mistura coisas desiguais. Então, o Nova Iguaçu seria um bom time, digamos, para uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, 5ª divisão para disputar o ano inteiro. Poderia até disputar, né? Brigar. Mas para a 1ª divisão, que é o nível do Flamengo, não dá. É muito desproporcional. E agora vão sair vários jogadores, né? Vai perder atletas. Vai sair, tá todo mundo vendo essa campanha do Nova Iguaçu. Não tem muito o que fazer também, né? Deve estar na 4ª divisão, se for o caso, vai jogar talvez algum jogo e depois já acaba. Então não dá nem para manter esses jogadores. Não tem. Agora, se ele tivesse calendário o ano inteiro, a conversa era outra. Sairia um ou outro jogador, Carlinhos, né, que acabou tendo uma nova oportunidade no Flamengo. Mas teria um time montado para jogar. Agora, qual a motivação do cara ficar lá se ele sabe que vai jogar meia dúzia de jogos e depois já não tem mais o que fazer? Então, é coisa desproporcional, coisa desigual. Quando é desigual, não tem jeito, imagina. O Flamengo vai ganhar de quanto quiser o segundo jogo, mas também não tem por que forçar muito, porque agora já começam os campeonatos para valer, né? Começa Libertadores, começa Brasileiro, e aí o papo é outro. E a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última rodada, aí não dá para vacilar. E daqui a pouquinho nós vamos analisar. Eu acho que nós tivemos 2 lances polêmicos de arbitragem, o pênalti, como citou o Flávio, e também o gol anulado do Pedro. Até agora o VAR não me convenceu desse gol anulado do Pedro, e o pênalti eu também não sei se eu marcaria. Houve o contato? Houve, mas eu acho que o Ayrton Lucas podia ter seguido na jogada, né? Ele cai depois, enfim. E o Pedro poderia ter cortado a unha, né? Sexta-feira, tem um podólogo, corta a unha bonitinho, não tinha sido anulado o gol. Mas, enfim, nada que, possa mudar ou que mudou o curso do jogo. Não, o Flamengo ganhou de 3-0, enfim, com esses lances aí, ou sem esses lances, o Flamengo teria vencido também por 3-0 ou até mais, pelo que jogou na partida de ontem no Maracanã. Daqui a pouquinho nós vamos analisar esses lances polêmicos de arbitragem, mas antes, analisando essa vitória do Mengão. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O GC tá aqui, coloca uma mão na taça. Não, já colocou as 2 mãos na taça, Piperno, não tem jeito. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, mas esse GC, ele tá muito comedido. A única dúvida em relação a esse Campeonato Carioca, esse final, é se o time titular do Flamengo vai ou não tomar gol. No último jogo pode acontecer. O cara chuta uma bola de longe, desvia em alguém, igual a Ponte contra o Palmeiras, tava 5-0, o sujeito bate lá uma falta, desvia em alguém, né, engana o goleiro, gol. Mas o Flamengo está inaugurando uma nova modalidade de jogo de futebol no Brasil. É o amistoso que vale título. É o que está acontecendo agora. O time está lá treinando, né? O Nova Iguaçu fez um papel honroso. Eu entendo a finalidade desses times. Ele quer arrumar um calendário, quer jogar a Série D, joga. Para vários jogadores, muitos deles descartados aí por outras equipes, é uma oportunidade de emprego, então ele joga o estadual, arruma lá uma boquinha, lá o que fazer na Série D. E dependendo também do que o time fizer, ele até, nessa temporada mesmo, pode, quem sabe, conseguir um emprego no meio do ano, numa outra divisão, Série B, C. Eu vejo muito isso. Às vezes arrumou na A. Às vezes arruma na A, faz um jogo bom na Copa do Brasil, surpreende alguém. Tá? Fabrício, praticamente acertado com o Internacional, o goleiro Fabrício, o zagueiro Sérgio Rafael, a caminho da Ponte Preta. Bill, outro destaque do time, pertence ao Dnipro da Ucrânia, está emprestado ao Nova Iguaçu. E Carlinhos fechou com o Flamengo. Além disso, Xandinho pertence ao Olaria.
Iago tem contrato com o Fluminense e Ronaldi chegou do Falcon de Sergipe. Assim que acabou o Paulista do ano passado, o Água Santa cedeu 3 jogadores ao Santos. Nenhum ficou, é verdade. Mas para eles, do ponto de vista profissional, foi bom. Nova Iguaçu, o Água Santa ganhou dinheiro. Está até construindo um centro de treinamento agora, né? Ou seja, melhorando aí a sua base. Um pouco isso é legal. Agora, eu vou falar uma coisa, né? Nesse amistoso que vale título, tem uma outra coisa que tem me chamado a atenção. Assim, um dia, passado aí o calor dessas 2 Copas do Mundo recentes e tal, a gente vai avaliar e discutir melhor a, digamos, contribuição o que é o Tite no futebol brasileiro. Independente do juiz de valor, se ele é bom, se ele é ruim e tal, se é o melhor ou não é entre os técnicos brasileiros, o Tite, ele é, e veja, não é só aqui no Brasil, não. Mesmo se a gente analisar técnicos da Europa, né, o Tite é, na minha opinião, um dos técnicos do futebol mundial que melhor enxergam a ocupação de espaço sem a bola. Então, o Tite, para mim, ele vai amadurecendo cada vez mais isso. E olha, no Corinthians da Libertadores de 2012 era assim, foi um Corinthians campeão invicto tomando 4 gols. Não tomou gol no Mundial de 2015, também era expert nisso. Na seleção brasileira, o Brasil não perdia para ninguém aqui na América do Sul. Ah, mas é a América do Sul. A América do Sul, sim, tem a Argentina campeã do mundo, né, por sinal. Né, a Colômbia fez uma boa Copa de 18, o Uruguai fez uma ótima Copa de 18. E o Brasil raramente tomava gols. Isso é mérito da forma como o Tite enxerga ocupação de espaços defensivos. Eu também tenho críticas, porque aí amanhã o cara disse que o Tite é um dos melhores do mundo. Não, eu também tenho críticas, acho que às vezes ele demora para dar respostas num jogo. Né? Acho que ele faz escolhas muito para lá de duvidosas, né? Saca o Vinícius Júnior e fica com o Rafinha. Tudo isso a gente pode discutir ao longo dos tempos. Mas o Tite agora no Flamengo vai mostrando de novo essa qualidade. Ele enxerga como poucos no mundo a questão de ocupação de espaço sem a bola, o que não é fácil. Você está aí, né, Piper? Não é um amistoso valendo o título, mas o Vasco, por exemplo, pegou esse Nova Iguaçu 3 vezes e não ganhou, né? São 2 derrotas, um empate. O padrão do Vasco é uma brincadeira. Fluminense não ganha clássicos desde o ano passado, quando derrotou o Flamengo na final. Ganhou do Nova Iguaçu, velho. Mas até aí, né, não ganhou, não ganha mais. Enfim, dos seus rivais, Flamengo, Vasco e Botafogo. Fluminense, desde o ano passado, desde aquela virada para cima do Flamengo, não ganhou mais clássicos. E o Botafogo, que pelo 2º ano seguido, disputa a Taça Rio. Então, a gente está falando do Flamengo, que enfrentou... Mas a gente está falando desse Flamengo... Saiu da fila, então. Como assim? Como se, sei lá, se o título tivesse caído no colo do Flamengo, caiu. Mas o Flamengo tem muito mais méritos que os outros, né? O Flamengo fez por onde, né? Chega com todos os méritos e merece levantar essa taça. Se os outros não conseguiram chegar, problema dos outros. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua análise dessa vitória do Flamengo que atropelou o Nova Iguaçu por 3-0. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O título, claro, mais que decidido e com todo respeito ao Nova Iguaçu, antes mesmo do primeiro jogo. Eu não via nenhuma possibilidade do Flamengo perder o título para o Nova Iguaçu, mas é realmente curioso, né? Como o Flamengo bem, né? Que o Flamengo ano passado teve um ano tumultuado, um ano difícil. E teve vários tropeços. Perdeu o estadual pro Fluminense, depois de ter feito uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo, como fez esse ano na semifinal, mas aí a gente viu como já era outra coisa. O Fluminense nem ameaçou a classificação do Flamengo para a final, depois do Flamengo ter conseguido a vantagem. O Flamengo bem, ele é muito superior aos outros times do Rio. O Fluminense era o que poderia tentar incomodar, não conseguiu. Mas o Vasco, o Botafogo estão tentando se refazer como SAFs. O Botafogo chegou a ter ótimos momentos no Brasileiro do ano passado, mas ainda é um início de um projeto, né, de times que vinham disputando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro com frequência. Não sei se vai funcionar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo. A do Vasco parece que está mais difícil,
mas mesmo que funcionem lá na frente, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa imediata. E o Flamengo já vem há alguns anos com um projeto muito forte, quando estabilizou o seu lado financeiro, né? Mudou tudo, passou a usar muito o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, conseguiu equilibrar os seus problemas financeiros e passou a ser uma potência financeira do continente. E estando bem, não é fácil competir com o Flamengo. Poucos conseguem aqui no futebol sul-americano. O Palmeiras é um deles. E os outros são sazonais, né? O Flamengo e o Palmeiras estão sempre brigando. Aí tem ano que o Atlético Mineiro está bem, aí tem ano que o Fluminense está bem, aí outro ano pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser o Grêmio. Mas os que vão brigar com eles variam. Mas Flamengo e Palmeiras quase sempre estão ali. E o Flamengo, ano passado, ele teve problemas no campo mesmo, né? Fora de campo. Eu não estou dizendo que a diretoria do Flamengo é maravilhosa. Eu acho até que a direção de futebol é tão ruim quanto a maioria aí do Brasil. Mas ao lado financeiro continuava tudo ok no Flamengo. O Flamengo, ano passado, era também uma potência financeira, como já é há alguns anos. Mas aí teve problemas no campo, né? Que acho que começam na direção de futebol e se estendeu aos seus treinadores. Não que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli sejam treinadores ruins. Não são, eles têm carreiras respeitáveis. Mas cada país tem a sua particularidade. Os dois chegaram a fazer bons trabalhos no Brasil. Para mim, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi bom e do Sampaoli também, no Santos, no Atlético. Mas aqui no Brasil, esse lado da gestão de pessoas, ela tem um peso maior do que em outros lugares. Talvez por uma questão social, por uma questão cultural. E o Tite, além de ser um excelente treinador, né, o melhor brasileiro há mais de uma década, ele vai muito bem nessa questão da gestão de pessoas. Então, com um ótimo elenco, um treinador competente, sem nenhum problema de relacionamento, que no ano passado afetou bastante o Flamengo. Não quer dizer que todos amem o Tite. Gabigol, Bruno Henrique estão no banco, eles não devem amar tanto o Tite quanto o Cebolinha ama, por exemplo, porque o Cebolinha já jogou com ele na seleção e agora no Flamengo. Mas com um técnico bom, com um bom relacionamento pessoal entre eles lá, com o time que tem, no Carioca realmente não tinha adversário. E aí o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na primeira fase, foi o segundo time com o maior número de pontos e depois eliminou o Vasco. Dá para fazer até um paralelo com o que acontece aqui em São Paulo. Depois a gente vai falar do Campeonato Paulista, mas a gente já falou várias vezes aqui. A Ponte Preta ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, pegou o Palmeiras, foi atropelado. Sim. O Novo Horizontino não tinha perdido para nenhum grande, inclusive para o próprio Palmeiras. Agora cai para o Palmeiras e eliminou o São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Fez um jogo duro com o Palmeiras, mas ganhou. Até acho que os times daqui dão mais trabalho. O Santos acho que vai dar trabalho para o Palmeiras na final. Mas dentro do normal, Palmeiras e Flamengo vão ganhar os seus campeonatos estaduais e vão brigar pelos campeonatos nacionais e sul-americanos. A gente falou do desmanche do Nova Iguaçu, o Novo Horizontino também. O Rômulo já foi para o Palmeiras. Tem um zagueiro do Novo Horizontino que está indo para o Corinthians agora, né? Tá todo mundo falando que tá rolando negociação aí, enfim. Vai acontecer, porque foi o time de destaque do Paulistão, assim como o Nova Iguaçu foi o time de destaque, aí, sensação do Campeonato Carioca. Flávio Prado, mas Piperno destacou o Tite, o Bruno também. O Tite hoje, Flávio, é o melhor técnico do Brasil? Faz tempo, né? Faz tempo, porque ele tinha parado. Quando ele foi chamado para a seleção, ele era quase unânime. Acho que ele fez um trabalho muito bom na seleção brasileira. Ganhar a Copa do Mundo, velho, não é assim não é tão simples como se imagina. A espetacular Holanda de 74 não ganhou, o espetacular Brasil de 82 não ganhou, o espetacular Hungria de 54 não ganhou. Ganhar a Copa do Mundo e a Itália de 2006 ganhou. Tem muito, sabe, tem muita coincidência, tem muito detalhezinho e tal. Mas o trabalho foi muito bom, foi muito bem feito. Uma prova disso é onde está o Brasil agora, na eliminatória, né? O sofrimento que está sendo. E o Tite volta de alto nível, pega um elenco espetacular, tem tudo para fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Flamengo ele é o grande favorito a todos os torneios, como já foi dito aqui, e o Palmeiras não tem o mesmo elenco do Flamengo, mas ele tem uma longevidade de trabalho que pode dar ao Abel uma condição de competir de igual para igual, mesmo com o elenco não inferior, mas inferior. As opções do Palmeiras não são tão boas como as opções do Tite. Então eu acho que a briga vai ficar entre os dois e é aquilo que o Bruno falou mesmo. Pode aparecer um outro aí, uma surpresa qualquer, o que o Botafogo fez no ano passado, um outro pode fazer. Mas se fugir de Palmeiras e Flamengo, vai ser uma surpresa. Qualquer competição. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, muito dificilmente vai escapar de um dos dois essa competição. É o melhor técnico do Brasil hoje, Piperno, Tite?
E o Nova Iguaçu, eu senti no jogo de ontem, não sei vocês, que tentou jogar de igual para igual com esse Flamengo, saiu mais pro jogo, mas pegar o Flamengo no Maracanã e tentar jogar de igual para igual com esse Flamengo, com essa organização que o Tite vem colocando nesse Flamengo, muito difícil. O time que for fazer isso esse ano vai perder pro Flamengo no Maracanã, a não ser que seja o Palmeiras. Se bem que o Palmeiras foi lá no passado e levou 3, né? Palmeiras do Abel, levou 3. Ou um Galo, sei lá. Foi 3-0. O último jogo o Palmeiras perdeu. O Palmeiras não perde um jogo há uns 5 meses. Esse foi o último. Olha, o Nova Iguaçu, eu tenho a impressão que o técnico do Nova Iguaçu faz um trabalho muito bom. Enfim, vocês já destacaram que os resultados contra os grandes. Ele deve ter chegado para os caras antes de começar o jogo e falou: gente, é o seguinte, agora nós vamos jogar também para nós. Vamos mostrar o nosso trabalho. Então, perder a gente vai perder. A gente vai perder se ficar retrancado e se sair para o jogo. Então vamos tentar jogar. Então houve lá um momento que o rapaz bateu uma bola de fora da área, o Rossi teve que se esticar todo para mandar para o escanteio. As 2, 3 jogadas no final do primeiro tempo, rondando a área ali com algum perigo, ele tentou jogar. Eu acho que foi muito digno em relação a isso. E é por isso também que tem vários jogadores aí que estão sendo observados por clubes maiores. É isso. Veja, time de futebol tem que fazer isso aí. Time de futebol tem que tentar jogar bola. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é todo mundo que faz isso. Porque o normal seria ficar com os 11 lá atrás e tal. Se ele ficar com os 11 lá atrás, ele não vai perder pro Flamengo? Vai. Então, arrisca alguma coisa e vamos ver o que dá. Eu acho que em relação a isso, ele atuou de forma muito digna. Agora, a gente está falando do Flamengo favorito aí nas competições sul-americanas, né? Quase todos os torneios aqui na América do Sul, ao lado do Palmeiras. Imagina contra o Nova Iguaçu. É óbvio que ele já entrou em campo campeão, como eu disse antes. É um amistoso, são 2 amistosos que valem título. Agora, em relação ao trabalho do Tite, veja, para mim, tirando, claro, a seleção brasileira, esse é o melhor elenco que o Tite pegou na carreira dele. Esse elenco é melhor que o Corinthians de 2012, por exemplo. Claro que sim. Foi campeão por méritos do Tite, por conta de um belíssimo trabalho que ele fez. Né? Então, esse não é só... Veja, o Tite no Flamengo não é só o cara que vai organizar o elenco, pôr esse elenco para jogar, esse belo elenco, como a gente já cantou aqui, pros e versa. É, sobretudo, um técnico que tem a chance agora de novos desafios, porque ele jamais treinou tanto jogador bom na carreira dele. Assim, eu acho que o Flamengo conseguiu finalmente trazer um técnico do tamanho do elenco. O elenco era maior que os técnicos que vieram até agora. Vitor Pereira, Sampaoli. Então, esses caras, eles fizeram bons trabalhos, sim. Mas no Brasil não tinha muito, sabe? O São Paulo fez um trabalho no Santos, foi muito bom, no Atlético também. Mas não era encarando esses elencos. Eles eram, sabe, os caras chegaram, o São Paulo chegou, o elenco já respeitou no Santos, tudo e tal. No Flamengo os caras já, não, peraí, sabe? O quê? Também boleiro é assim, né? Ganhou o quê? Jogou onde? Esse paralelo que você está fazendo é o que aconteceria com o Abel. Se o Abel de 2020 chega no Flamengo de 22, 23, ele seria engolido. Mesma coisa, claro. Engolido. E aí ganhou o quê? Jogou onde? Né? Aí o cara fica menor do que o elenco. E a direção de futebol do Flamengo, ela não dá respaldo nenhum. A partir do momento que o cara não segura a onda, ou então quer se impor de uma maneira ignorante, como foi o caso daquele preparador físico do São Paulo, que dá uma porrada no Pedro e tal. Aí você perde completamente qualquer condição de seguir trabalhando por lá. O Tite chega com 2 Copas do Mundo, com respeito total, com o último título mundial que um clube da América do Sul ganhou no passado e no futuro. Então, quer dizer, outro papo, velho. Ganhou o quê? Ganhou o Mundial, e você? Né? Disputou quantas Copas? Eu disputei 2. Sabe essa coisa? Então, ele chega com outro grau e o nível dele é muito alto como treinador e a gestão de pessoas dele é muito boa. Então, tá tudo certo, deu tudo certinho. Hoje o Flamengo tem um técnico do tamanho do elenco e que se impõe. O elenco respeita o Tite. Mesmo aquele que não tiver jogando... Se o Gabigol partir para uma briga direta com o Tite, ele vai ter problema. Se o Bruno Henrique partir para uma briga direta com o Tite, vai ter problema. Não é fácil você tirar o Tite. Tirar o Vitor Pereira não é tão difícil assim.
Então, agora o Flamengo achou um técnico do tamanho do elenco que ele montou. O Abel Ferreira, a partir do momento que ele chega, ganha uma Libertadores, ganha uma segunda, ele passa a ter um tamanho para se impor. Ganhou o quê? 2 Libertadores. E você? Você já passa a ter uma dimensão diferente. Aí eu não estou nem olhando o nível do cara, não. O cara passa a ter alguma coisa, alguma história para contar, né? É isso que acontece com o Tite. Hoje o Flamengo tem um elenco cujo técnico tem um tamanho ou até maior que eles, que a maioria dos jogadores ou que todos os jogadores. Pegando aqui 4 estrangeiros que passaram pelo Flamengo. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. Dos 4, não dá um Tite, né? Não dá um Tite. Não e dá. o Tite tem mais moral do que os 4. Sim. O Domenech, o grande mote dele é ter sido auxiliar do Guardiola. Tá, auxiliar. O Paulo Souza foi um monstro de jogador. Como técnico, nunca trabalhou em equipe de ponta, nunca chegou a conquistar títulos importantes. E o Vitor Pereira, a gente já falou aqui, e o de São Paulo é a mesma coisa. Então, e não tendo respaldo, né? Esse é o ponto. Sem respaldo. Sem respaldo. O Domenech, quando ele começou a tentar impor as ideias dele, foi demitido. Então, você não tem respaldo nenhum. O Tite já chegou ganhando. Não, passeando, né? Até agora, eu diria que o Tite nem estreou no Flamengo. Não foi testado até agora. Quando for testado, acho que ele vai responder. Mas até agora não dá nem para dizer que ele já foi testado. Até agora não aconteceu nada, né? O Flamengo praticamente não começou a temporada até agora. Terça-feira contra o Milionários fora. Você acha que já vai ser o primeiro teste, então? Já que você considera só Libertadores eu acho que o nível do... e Brasileirão e Copa do Brasil? Eu acho que o nível do Milionários não é o nível do Flamengo, mas aí já é diferente. Você já tem um jogo no exterior, um jogo por um campeonato enorme, aí a coisa é diferente. Você já começa a ter uma outra pegada. Mas eu acho que o nível do Flamengo é muito, muito acima do Milionários. Ele não deve ter dificuldade para ganhar lá, ou pelo menos pode ter até alguma dificuldade, mas deve ganhar o jogo lá, deve voltar com a vitória também. Mas aí você já começa... Pô, agora nós estamos disputando Libertadores, agora o buraco é mais embaixo. Quando você começa um brasileiro, você está num outro nível de competição. Está disputando o Campeonato Carioca, você sabe que se você não jogar nada, você vai para a final. Se você jogar um pouquinho, você ganha. Então é outra coisa, né? Outro nível de disputa, outro nível de competição. Falando do Tite, desse Flamengo do... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like que é muito importante, inscreva-se também no canal, né? Acabamos de trazer aqui as informações, notícias atualizadas do Mengão. Também a chegada do novo atacante, Carlinhos, né? Já chega aí praticamente para ser o substituto de Gabigol, né? A torcida aqui no sábado, né, gritava, ovacionava aí, Gabigol, Gabigol. E o Gabigol aí que praticamente está afastado do Flamengo, ninguém sabe por quanto tempo, por conta, né, da questão do antidoping, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, que é muito importante. Tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde eu voltarei aí com informações do nosso Mengão.